O programa Agenda Econômica está examinando hoje os desafios para a retomada do crescimento econômico. O nosso convidado é o Dr. André Calistre. Ele é economista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa minha colega jornalista Tânia Horman. Doutor André, uma coisa são efeitos sazonais negativos. Outra coisa é como quando mostra essa pesquisa do IBGE, a PYMES, que diz que nacionalmente o emprego na indústria registrou queda de menos 0,3% em abril, comparando-os com março, com um agravante que trata-se do 7º resultado negativo consecutivo. Como é que o senhor interpreta? É uma tendência? É uma tendência, infelizmente, virou uma tendência, né? Aquilo que o pessoal, o governo pensava como uma conjuntura, né? Uma mera questão conjuntural, acabou se mostrando que há um problema, né, de você retomar o crescimento puxado pela indústria. Né? Uhum. E um crescimento que é importante, esse crescimento puxado pela indústria, ele é crucial ao padrão de desenvolvimento atual do brasileiro. Né? Não só porque daqueles efeitos dinâmicos que a gente estava conversando no bloco anterior, né, mas também porque a indústria tem um efeito muito grande, né, na questão da produtividade nacional. Né? E ela é o setor que tem caído a produtividade. Por quê? Tem uma discussão muito grande sobre isso, né? O que fazer com a produtividade? A maioria dos analistas falam os econômicos, né, falam que a indústria no Brasil não cresce porque você não teve aumento de produtividade na década anterior. Né? Por um lado, né, é verdade, mas por outro, a produtividade medida, por exemplo, usualmente medida, é a produtividade do trabalho. Né? Ou seja, é a quantidade de trabalhador pela produção, o valor adicionado que cada unidade de trabalho produz. Né? Se esse valor aumenta, a produtividade aumenta. Né? Claro. É um cálculo feito nas contas nacionais. O IPEA, inclusive, fez um estudo que mostrou que a produtividade no setor industrial diminuiu. Foi o único que caiu. Né? Aumentou a produtividade do setor financeiro e do setor agroexportador, especialmente da agricultura, né? Especialmente a agrícola. Né? Agrícola e setor financeiro aumentaram muito a produtividade. A produtividade da indústria se manteve ou estável ou em queda nos últimos 10 anos. Né? O que isso quer dizer? Por um lado, mostra uma certa dificuldade de você dinamizar o setor industrial. Por outro, é o efeito do padrão de desenvolvimento, porque você está incorporando mão de obra. Né? Essa indústria, ela empregava muito pouco na década de 90. E, na verdade, essa indústria na década de 90, ela desempregou. Né? Ela liquidamente expulsou trabalhadores do seu setor. O padrão dos anos 2000 ele foi diferente. Ele incorporou trabalhadores na indústria. E ele incorporou especialmente na construção civil, né, e na indústria tradicional, né, na indústria de transformação. Aumentou. Tem um efeito contraditório. Teve um efeito contrário. Aumenta a contratação e cai a produtividade pelo número, por causa desse disso. Padrão. Pode ser por causa desse novo padrão que está incorporando massa de trabalhador na indústria, que antes estava fora. Na década de 90 eles estavam fora desse processo. Né? Então tem um efeito aí que ainda ele precisa ser separado. Né? Uma coisa é a produtividade da indústria individual, do industrial. Né? A outra coisa é quando você olha a produtividade da indústria como um setor, como um todo. Mas mesmo assim, ainda nessa questão da produtividade, a qualificação de mão de obra, como resultado da nossa política educacional de médio e longo prazo, como resultado das políticas que a gente tem tido, também não interfere nessa... O fato da nossa indústria esse negócio da qualificação da mão de obra. A qualificação da mão de obra é treinamento técnico, entendeu? Isso é mão de obra qualificada. Uma coisa é você ter educação para exercício da cidadania. Mas está ligado à educação. Está ligado à educação, mas está ligado principalmente à empresa treinar os seus trabalhadores. E a empresa não faz uma política da empresa. As empresas brasileiras elas não têm uma cultura de treinar seus próprios trabalhadores. E aí, evidentemente, elas têm problemas de adequação de mão de obra. Mas isso não quer dizer que a mão de obra está escassa. Entende? A mão de obra bem qualificada. Bem qualificada. Isso daí, quando a gente olha no agregado, você vê que a escassez de mão de obra qualificada em alguns setores muito específicos, em que, de fato, você não consegue treinar dentro da indústria. Por exemplo, engenharia, e algumas engenharias, não são todas. Né? Essa ideia
da escassez da mão de obra é um mito no Brasil. Tá? A mão de obra ainda é abundante, você ainda tem uma taxa de desemprego aberto significativa, você ainda tem trabalhadores disponíveis para o mercado de trabalho. Mas em condições de atender às vagas? Em condições de atender às vagas. A questão é que as empresas hoje elas não treinam. Você tem o Sistema S, que é um tremendo sistema montado pelo patronato, montado em associação com os trabalhadores, que é importantíssimo no treinamento desses trabalhadores. Você tem algumas empresas que fazem o treinamento cotidiano. Treinou até o presidente da República. Inclusive o presidente. Você tem todo esse sistema montado, mas esse sistema ele é insuficiente hoje. Daí essa ideia, que eu acho muito bem acertada, do governo de ter o Pronatec, de centrar na questão das escolas técnicas. Por quê? Porque é uma forma de você agilizar a qualificação da mão de obra para o exercício específico da profissão, que é uma coisa muito mais simples do que educação universal, de base, que é também importante, né? Mas ela serve, a educação, voltada, né? Ela não deve ser voltada prioritariamente para a inserção no mercado de trabalho. Pelo menos é a minha concepção. A educação ela tem que ser um processo voltado para o exercício da cidadania. Então ela tem um componente que vai muito além da especialização e da qualificação profissional. Essa qualificação profissional pode ser feita intra-empresa ou num sistema S ou num sistema de escola técnica. Você não precisa montar um sistema de educação inteiro para qualificar a mão de obra. O objetivo da educação tem que ser outro. Doutor André, vamos analisar aqui um pouco os efeitos seletivos em alguns setores da indústria, como o automotivo. Porque se a produção industrial acumulada de janeiro de 2011 até janeiro de 2012 registrou uma queda de menos 0,2%, explicada em grande parte pelo recuo na produção de 14 dos 27 itens que foram investigados pelo IBGE, né? Há um destaque aí para o setor automotivo, que aí a questão da produção dos veículos automotivos registrou uma redução de menos 30,7%, pressionado, entre outros fatores, por concessão de férias coletivas. Agora, a pergunta é a seguinte: sendo esse setor da indústria automobilística um dos que mais tem recebido estímulos do governo, como analisar esses resultados? Parece que a cada momento, né, a indústria automotiva do Brasil está pressionada a se conectar à indústria automotiva global. Porque parece que o Brasil é um mundo à parte, né? Por exemplo, o preço do automóvel no Brasil, ele não é explicado pelo câmbio, ele não é explicado pelos impostos, ele não é explicado pela produtividade, ele só pode ser explicado por um poder de mercado tremendo que as empresas têm aqui dentro, aqui no mercado nacional. E que não é só uma questão da empresa nacional versus a empresa estrangeira. Quando a empresa estrangeira vem para cá, ele pratica o mesmo, ele faz a mesma prática de mercado do que do residente, porque é uma jogada tremenda, né? O que o brasileiro paga por um automóvel, né? É o efeito da oligopolização, da concentração? É um efeito, não é só a questão de ser um oligopólio concentrado, mas a forma como nós fizemos a nossa industrialização, né, na década de 50, e o peso que teve do setor automotivo nesse processo consolidou um núcleo de poder no Brasil que é tremendo. Então é meio arbitrário, então, o preço É uma coisa histórica. Eu acredito que sim, porque se você pega qualquer variável internacional, compara com um carro na Argentina, você vê, os preços são diferentes. Mesmo se você exclui câmbio, impostos, você faz todas as mediações necessárias, ainda assim o preço do automóvel no Brasil é muito alto. Por quê? Porque não tem escala? Eu não acho que seja isso. A escala no Brasil é imensa. Você tem autovias, você tem mercado de consumo. Né? Na verdade, você tem um oligopólio historicamente. Ferrovia foi destruída. Exatamente, ferrovia foi destruída. Você tem um oligopólio muito forte aqui, um grupo de interesses muito forte que transita ao longo da política econômica e coloca os seus limites ali. Agora, por outro lado, você tem que proteger essa indústria, porque ela é importante. Por mais que ela seja poderosa, ela tem um peso fundamental na dinâmica econômica brasileira. A indústria automotiva sempre teve, né? Então você fica numa faca ali, numa espada de Damocles. O que você faz, né? Você tem que proteger a indústria nacional, porque você está com um problema de competição desleal, de fato, né? De desova de estoques no mundo inteiro, também para o Brasil.
né, estoques chineses, a desova de estoque automotivo que eles não conseguem vender na Europa, vem para o Brasil, você tem que regular esse processo. Por outro lado, você tem que manter o grupo de interesses do setor automotivo sob controle. Caso contrário, eles têm um poder muito grande de mercado. É nessa linha que transita o formulador de política econômica com relação a esse setor. Né? Doutor André, como é que o senhor vê a atuação dessa política do Banco Central no seu empenho em diminuir juros, não é? Ao mesmo tempo, permitindo que os bancos diminuam o volume de depósito compulsório sobre os depósitos a prazo e também permite uma elevação de 10% no volume dos financiamentos de automóveis e de veículos comerciais leves. Bom, primeiro, sobre esse casamento das duas coisas, né? Você reduzir juros e melhorar o depósito e permitir um crescimento do crédito. As duas coisas não são contraditórias, na verdade elas são igualmente necessárias. Por quê? Porque se você reduz juros, tem que aumentar a escala. Né? Caso contrário, você vai impor uma diminuição da lucratividade dos bancos. Né? Isso não está na agenda. Né? O que está na agenda é a redução do spread bancário, né? Que é a discussão de que o spread no Brasil é muito alto, você tem uma margem líquida muito grande e esse spread, o que pegou nos bancos, na verdade, foi que os bancos aumentaram o spread no período da crise. Isso foi inaceitável, entendeu? Eles aumentaram a margem líquida, que é lucro puro, né? No meio da crise no Brasil. Isso certamente deve ter levado a política econômica a reagir a esse processo. Né? Mas se você faz uma política de redução dos juros, né, e aí você vai pressionar o spread para baixo do banco, né? Por outro lado, não adianta, não faz sentido você fazer uma política de redução dos juros sem aumentar a escala do crédito. Né? Então, e o crédito, a escala do crédito é dado pelo compulsório e pelos limites das linhas específicas, entendeu? Basicamente, é um dos limites disso. Né? Só que tem acontecido que, apesar dessa compensação, ou esse casamento feito pelo governo, os spreads e os juros, fora os dos bancos públicos, continuam muito elevados. Porque isso aí é uma explicação que não é conjuntural. Né? A minha hipótese, tem uma hipótese de trabalho para isso, que o Brasil ele fez uma troca, ele fez um pacto na transição na década de 80 para os 90, em que você saiu de uma sociedade em que a riqueza era garantida pelo sistema de preços, né, para uma riqueza garantida pelo sistema de juros. Você trocou uma sociedade que era fortemente inflacionária para uma sociedade fortemente rentista, muito fortemente rentista. Isso daí é a mesma riqueza, entendeu? São os mesmos que atualizaram o seu patrimônio em termos financeiros. Né? Então, toda vez que você tenta fazer uma redução, e esse patrimônio financeiro, ele circula na dívida pública como o juro normal, né? Na poupança como o mínimo necessário, né? A poupança era o piso, e os outros investimentos, inclusive o investimento produtivo, como as outras alternativas. Quando você faz uma política de redução dos juros, né, a questão é, para onde vai agora essa riqueza? Essa riqueza que estava transitando no sistema de altos juros, ele vai diversificar seus portfólios, não vai ter outro jeito. Né, porque a dívida pública não vai render mais do que rendia antes. A questão é, hoje, eu acho que o grande debate hoje não é se os juros vai chegar a 7,5%, se vai chegar a 7%, porque isso aí já resolveu. Essa mudança da regra de poupança já possibilitou o cenário de queda de juros. O que me preocupa hoje é para onde vai essa riqueza. Porque ela pode tanto ir para o investimento produtivo, né, mas para isso você precisa de uma regulação própria, quanto ela pode ir para, por exemplo, o mercado imobiliário. Por exemplo, ela pode ir para patrimônio físico, quanto ela pode ir para formas não saudáveis de crédito, por exemplo, para aumentar a escala a partir da redução de juros. O que vai acontecer com essa riqueza é o que me preocupa hoje. Bom, doutor André, apesar da redução do IPI, as transacionais automobilísticas continuam a fazer suas remessas de lucro para o exterior.
né? Em 2008, foram remetidos 7 bilhões de dólares. Em 2009, 5,5 bilhões. Em 2010, um total de 4,4 bilhões. Em 2011, 6,2 bilhões. E até abril desse ano, 820 milhões de dólares, o que totaliza 24,4 bilhões de dólares de 2008 até hoje. Como é que o senhor comenta esse aumento na remessa dos lucros para o exterior por empresas que recebem tantos benefícios do governo? É uma pergunta capciosa essa, né? Difícil de responder, porque o benefício, né, não tem contrapartida no sentido da remessa de lucro. Isso é proibido fazer no Brasil, né? Tem uma questão aí que foi resolvida na década de 90, em que você não pode dar o subsídio e exigir exportação, exigir... né? Então, em tese, isso faz parte da regra do jogo, né? Por que as empresas automobilísticas estão remetendo tanto lucro? Porque a indústria automobilística brasileira é uma das poucas que dá lucro líquido no mundo. Todas as outras indústrias, com exceção de algumas asiáticas, automobilísticas, elas estão fazendo um fortíssimo processo de ajuste interno. E isso gera uma necessidade das filiais enviarem recursos líquidos às matrizes. No entanto, né? esse apoio do governo gera, no mínimo, uma expectativa de que essa ajuda também, em contrapartida, gere outras ajudas aqui, investimento. Sim, mas você sempre vai ter um efeito vazamento no sistema. A gente chama isso de vazamento. É uma política econômica voltada para o mercado doméstico, né? Mas que acaba tendo um efeito não desejado, que é, por exemplo, o aumento da remessa de lucro. Isso se chama vazamento. Agora, você não resolve isso na política específica, falando assim, olha, eu vou obrigar a indústria automobilística a não ter remessa de lucro. Não dá para fazer isso. Você só resolve isso com uma arquitetura de controle de capitais. Né? Você tem que, por exemplo, aumenta o IOF para remessa de lucro, né? ou às vezes até limite físico, mas hoje o Brasil escolheu fazer controles indiretos de capitais. Né? No caso, por exemplo, do IOF, ele tem sido usado para melhorar o perfil dessas remessas de lucro e o perfil principalmente das entradas de capital de curto prazo. Né? No próximo bloco, o Agenda Econômica vai discutir aqui alternativas para ampliar ainda mais o mercado de consumo no Brasil e também para superar o crônico processo de pequeno investimento. Continue com a gente.